Bom dia, gente. Só um minutinho, por gentileza. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a nós nessa manhã. Sejamos visitados, redimidos, lavados e sustentados pelo poder que vem do alto. Nada vai nos impedir de chegar aonde o Senhor tem projetado para nós. Deixa eu falar uma coisa para você essa manhã. Bom dia, gente. Se for necessário, Deus vai tirar você de algum lugar. Deus vai trazer alguém para perto de você, ou Deus vai tirar alguém para longe de você. E por que a pastora está dizendo isso? Porque a única coisa que não acontece é Deus deixar de cumprir a sua palavra. Eu sei que você chegou aqui hoje, talvez, Júnior Prosperidade, bem-vindo. Você chegou aqui hoje questionando a Deus o porquê de algumas coisas. Por que, Senhor, que isso aqui parou de acontecer? Por que aquilo outro não está desenvolvendo? Por que eu não estou vivendo isso? Ou por que eu não sou feliz mais no que estou fazendo? Quantas vezes nós nos questionamos o porquê não somos felizes mais? Por que não estamos bem em alguma circunstância? Por que não estamos bem em alguma situação? E o Senhor nos trouxe aqui essa manhã para dizer para você que quando Ele recalcula a direção do teu destino, bom dia, gente. Quando Ele recalcula a direção do teu destino, algumas coisas vão ter que ser perdidas. Algumas pessoas vão ter que ficar no caminho. Outras pessoas terão resistência para acessarem o propósito de Deus na sua vida. Mas algumas pessoas não terão força para caminhar com você nesse novo tempo que o Senhor tem para você. Tempo de santidade, tempo de liberdade profética, porque sim, irmãos, você tem sido alcançado por uma unção de liberdade profética, uma unção que te cura, uma unção que liberta o teu estado mental, uma unção que te ergue, uma unção que te promove, uma unção que te sustenta, uma unção que te levanta a viver o sobrenatural. Talvez você está olhando para você e está dizendo: Deus, por que eu estou com a minha vida parada? Deus está falando, é porque está na hora de você tomar atitude. Talvez a atitude que você tem que tomar diante de Deus hoje é se santificar, é abrir mão de coisas que precisam ser abertas, é largar o apego emocional. Aquilo que nós temos aqui na terra, somos apegados a ambientes, a objetos. Você já reparou quantos casamentos não estão terminados, mas as pessoas ficam ali por causa de objetos? Ah, porque tem uma geladeira, ah, porque tem um fogão, ah, porque eu não vou abrir mão, porque eu não vou abrir mão. E ali o diabo vem cultivando infelicidade. Quantos de nós estamos infelizes, vivendo uma vida de tristeza, de amargura, vivendo uma vida de frustração, de decepção? Por quê, pastora? Porque eu olho para mim e não enxergo que talvez chegou o tempo de eu tomar algum tipo de decisão. Eu não sei, irmãos, o porquê você veio parar aqui, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe também que foi necessário você chegar aqui para que o princípio da honra, da glória e da graça de Deus fizesse sentido para você. Eu sei que você chegou aqui essa manhã com o propósito de aprender, de evolução, propósito de crescimento, de desenvolvimento pessoal, propósito de vida, propósito em que você olha e diz assim: eu não vou mais continuar carregando o que eu carreguei, porque até então eu não tinha conhecimento, mas agora eu estou tendo conhecimento diário. Chegou a hora de eu fazer a minha parte, chegou a hora de eu viver uma evolução, chegou a hora de eu tomar posse de um propósito novo, chegou a hora de eu tomar um tempo novo na minha vida. Não é porque alguma coisa na tua vida parou que a tua vida está acabada. Não é porque alguém saiu que a tua vida acabou. Muito pelo contrário.
Pode ser que esteja iniciando uma nova trajetória na sua vida. Não é porque uma porta se fechou que o mundo acabou para você. Mas você já reparou que nós somos tão carnais que quando uma porta fecha, quando alguém rompe conosco, quando alguma circunstância não tá boa, nós achamos que a vida acabou? Por que nós achamos que a vida acabou, pastora? Porque não temos a intimidade com Deus de entender qual é a proposta de Deus. E Deus está nos trazendo hoje para uma proposta em que você vai ser uma pessoa próspera. Próspera intelectualmente, próspera materialmente, próspera sentimentalmente. Deus, ele quer trazer prosperidade para nós. Deus, ele quer fazer com que você se levante. Deus, ele quer fazer com que você se erga. Deus, ele quer fazer com que você tome posse. Deus quer te ensinar com essa situação que aconteceu na tua vida de paralisia. Bom dia, Ruth. Essa situação em que as coisas começaram a ficar difíceis. Pastor, as coisas estão complicadas. Irmãos, pare e analise o silêncio de Deus. Tem propósito no silêncio de Deus. Tem propósito no que você está vivendo, Ruth. Tenha sua mente intelectual. Irmão, eu vou dar um testemunho sobre a Ruth. A Ruth está 2 anos aqui comigo. Algumas pessoas falam um pouco, porque a pastora fica... Não, eu dou honra a quem merece honra. Se ela não merecesse honra, eu não ia estar falando o nome dela, amém? Eu dou honra a quem merece honra, como eu dou honra ao Diogo, que é um menino que sempre ajudou aqui. Ele sabe quanto eu gosto dele. E tantas pessoas que eu tenho aqui. Elinaldo chegou agora, Luanas, muita gente que tem aqui que eu sei que são pessoas de Deus. Mas a Ruth, depois desse período todo, ela agora vai fazer faculdade de Direito. Está inscrita numa faculdade. Por quê, irmãos? Porque ou você pega o propósito e evolui, ou você fica parado no meio do caminho chorando. É o que eu costumo dizer a muitos aqui. Bom dia, minha prima. Seja bem-vinda. Ou você pega, bem-vindo, meu primo, ou você pega a proposta que Deus entrega na tua mão e você fala assim, eu vou me levantar. Bem-vindo, Evanildo. Eu vou me erguer, eu vou mudar de vida, ou eu vou continuar no mesmo sentido. E tem sentido que você está batendo cabeça e que Deus está falando para você, não é o movimento. Se está parado é porque tem coisas que precisam ser tratadas para eu mudar um movimento novo para você. E hoje, irmãos, esse não é o tema. O tema é porque eu não prospero. Quem aqui tem dúvida diz assim, eu gostaria de saber o porquê que eu não prospero. Eu gostaria de saber por que eu não estou crescendo. Por que a minha vida não está evoluindo. Por que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Todos nós queremos saber o porquê que não estamos evoluindo, por que paramos de crescer. Diogo, prosperidade, filho. Por que nós não estamos desenvolvendo? Nós começamos a perguntar e a questionar por quê de algumas coisas. Aí Deus está dizendo, sabe aquela área da tua vida que está parada? Sou eu incitando você a tomar decisões. Sou eu motivando você a mudar a rota, porque eu tenho um contexto de prosperidade preparado para vós. Mas é necessário você se entronizar dentro da proposta de Deus. Bom dia, Dani. Mas eu tenho uma coisa mais profunda para falar com você e que você vai ficar aí meio caído. Irmão, sexta-feira passada, eu gosto muito de lidar com realidade. Se tem uma coisa que eu não tenho é medo de errar e dizer, eu errei, o que as pessoas vão pensar de mim? Isso aí não me preocupa. Porque, Linaldo, tenha descanso e sossego espiritual na tua história. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você e que cada área da sua vida seja visitada. O meu pai me ligou, escuta bem, e eu estava no telefone e estava mexendo. Vocês sabem que eu estou de jejum, mas eu tinha que preparar um negócio para as meninas. E eu estava mexendo um negócio para as meninas. E o meu pai me ligou, ao invés de eu dizer, estou ocupada mexendo na comida, eu falei, estou fazendo uma coisa aqui. Irmãos, quando eu desliguei o telefone, na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou comigo. Não faça mais isso. Eu tomei um susto, falei, mas o que eu fiz de errado? Aí o Espírito Santo falou, por que você não falou que estava mexendo uma comida? Por que você falou que estava ocupada com uma outra situação? E eu falei, Deus me perdoa. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu falei sem perceber o que estava falando. Eu falei sem perceber, irmãos. Então a palavra de hoje é,
nós carregamos mentiras, não temos percepção delas, e o diabo tem impedido a nossa prosperidade por causa das pequenas mentiras que contamos, como, eu já tô chegando, em 15 minutos eu tô aí. Tu nem saiu de casa. Saiu de casa? Não. Tá dentro de casa ainda botando sapato e diz assim, daqui a 15 minutos eu tô aí. O cara mora daqui a 80 minutos da tua casa, mas você diz que em 15 tá lá. Isso é mentira ou verdade, irmãos? Isso é mentira ou verdade? Isso é mentira. Mas você já parou que isso é um hábito no meio de nós? Eu vou resolver isso amanhã. E você não vai resolver. Você sabe que você não vai resolver. Eu já fiz muito. Eu fui comerciante, Linaldo. Fui comerciante. A gente está acostumado com hábitos. E na hora, eu estava mexendo no negócio com as garotas, o Espírito Santo falou comigo. Por que você não falou que estava fazendo uma comida para suas filhas? Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso? Olha, na hora, irmãos, eu subi para orar. Havia um peso sobre a minha alma, uma tristeza tão grande, porque na concepção de cada um, de qualquer um, não era nada demais. Mas a minha concepção com o Espírito Santo no jejum, o Espírito Santo veio até mim e falou, que coisa feia, por que você não falou que estava fazendo a comida? Ligasse para ele depois? E eu falei, meu Deus, me perdoa, Jesus. Irmão, subi, eu fiquei sentado em oração, e aquilo pesou o meu coração de uma tal maneira, porque não havia nada demais. Eu falei que estava ocupado, mas eu não fui detalhista naquilo que estava fazendo, porque eu não queria falar. Eu não queria conversar com ele naquela hora. Eu não queria ter que falar algumas coisas para ele que eu não estava afim de falar. Então eu criei uma narrativa para não ter que bater papo no telefone. E o Espírito Santo falou, você fez feio, foi errado. Irmãos, eu fiquei muito triste naquele dia. Eu sentei na cama, subi, fiquei sentada na cama, olhando, e o Espírito Santo falou, você vai pregar sobre isso. Como o diabo tem semeado mentira, pequenas mentiras que parecem verdade. Porque às vezes a gente não quer lidar com uma realidade, então a gente conta uma história. E toda a história, toda narrativa fora do contexto de Deus é pecado. E isso está impedindo você de viver a prosperidade. Muitos de nós estamos infrutíferos, vivendo uma vida impelida, porque o diabo criou cenários dentro da comunicação humana. E isso é uma coisa que você é adepto desde que nasceu. Você na tua casa escutou tua mãe sempre contando as mesmas histórias, tuas irmãs sempre contando as mesmas histórias, as pessoas sempre se comunicando no teu trabalho desse jeito. É ou não é assim, irmãos? E aí você vai se entronizando em detalhes mentirosos que parecem reais. Irmãos, isso é muito grave. O Espírito Santo falou comigo, você vai abrir a visão desse povo, porque nós vamos levando a vida circunstancialmente. Porque daqui a pouco eu resolvo, porque amanhã vai acontecer, porque isso aqui vou resolver, e você sabe que você não vai resolver nada, porque você não tem nem tempo para resolver aquilo, porque você se comprometeu com alguém de ajudar e não vai poder ajudar, porque você sabe que você não tem condição de ajudar. Quer ver outro mentiroso que não percebe que é mentiroso? É o mentiroso caridoso. É assim, não, eu vou ajudar essa, eu vou ajudar esse. Você não pode. Como é que você vai se comprometer a ajudar pessoas que você não pode? Então, irmão, isso é tão grave, porque Deus falou para mim, tem pessoas sendo impedidas de viverem restituição por conta das mentiras que contam sem percepção, porque são hábitos. É de repente o país que você vive, que as pessoas, igual a Ruth falou pra mim aí, que em Portugal o pessoal tem mania de falar palavrão o tempo todo. Palavrão e pornografia é natural. Qualquer lugar o povo tá falando, xingando, falando bobagem, é uma situação natural entre o povo. Então as pessoas são conectadas desde o seu nascimento a falar palavrão. Se a pessoa não tiver percepção, ela daqui a pouco ela tá naquele hábito. E o que eu quero falar aqui hoje? Cuidado com os hábitos. Cuidado com aquilo que o diabo tem girado em torno de você, porque toda mentira contada várias vezes, ela pode gerar no teu cérebro uma verdade. Você começa a achar que aquilo ali é verdade, que é daquele jeito, que é daquele outro, que é mais não sei o quê, e você começa a carregar aquele alforje de mentiras. Meu Deus!
Outra coisa, não assuma compromisso se você não pode cumprir ele. Claro que se acontecer um problema, ontem mesmo eu tinha uma mentoria 6 horas, eu mandei uma mensagem e falei, olha, eu não tô legal, eu tô em 7 dias de jejum, hoje eu dormi ajoelhada, olhei 1 hora, quando foi a 2ª hora eu dormi, acordei com o joelho doendo. Como que eu dormi, eu não sei, irmão, paguei, porque meu corpo tava fraco, amém? Muito fraco. Ontem então foi um dia assim pesado pra mim, não sei explicar, mas eu, no propósito de oração, senti um peso no corpo, um peso muito grande no meu corpo ontem. E eu falei, não vou poder cumprir a agenda de hoje. Podemos agendar para amanhã? Podemos, então beleza, porque eu atendo muita gente durante o dia e, irmãos, eu atendo problemas, né? Tem hora que eu também estou estafada, porque eu não lido com problemas, não, lido com problemas, pessoas sofridas, pessoas que às vezes estão dentro de igrejas sofrendo, casas dissolvidas, pessoas passando vales, e nós estamos aqui o tempo todo apoiando, amém? E ontem eu ajoelhei aqui de tarde e dormi. 1 hora depois de oração eu dormi, irmãos. Acordei com o joelho doendo, falei, tá repreendido, Satanás, porque você sabe que você vai ter que sair de algo hoje. São 7 dias de jejum, você sabe que você vai ter que soltar alguma coisa. E é por isso que você está tentando tocar no meu corpo. E ali, irmãos, o Espírito Santo, semana passada para cá, começou a me mostrar sobre mentiras. Sobre detalhes de mentiras que nós contamos por hábitos. Eu já estou chegando aí. Eu já vou fazer isso. Você não vai. Então, para que vai contar que está chegando em 15 minutos se você não está? Me diz. Para que você vai dizer que amanhã você vai resolver uma coisa se você não vai? O que Deus fala na palavra? Se tem alguma coisa em poder nas tuas mãos de fazer, faça agora. Não faça o teu amigo ou o teu companheiro ir não sei aonde para depois voltar se você pode resolver agora. Então, irmão, isso é tão sério. Quando você passa um scanner dentro dos princípios, você começa a identificar quantos princípios quebrados nós temos carregado. Quantas marcas espirituais nós temos dado legalidade para Satanás trabalhar? Quantas palavras nós temos trago como maldição? Sabe? Porque nós falamos assim. Obrigada, Vanusa, por ter compartilhado. Que Deus abençoe os irmãos, que o poder e a graça de Deus esteja conosco, que o extraordinário de Deus esteja conosco. Nós olhamos para nós, bom dia, e falamos assim, não tem nada demais. Claro que tem, irmãos. Se você se comprometeu com algo e você não pode cumprir, você tem que ir lá e dar uma satisfação. Olha, eu não pude cumprir. Amém? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas não é contar história porque você não cumpriu algo. É lidar com a verdade, irmão. Sabe por quê? Porque tem demônios que estão segurando a prosperidade de chegar na tua casa por causa de pequenos detalhes costumeiros em que a mentira está introduzida. Irmãos, eu nunca senti uma sensação tão ruim como eu senti naquele dia que meu pai me ligou. Porque ele me ligou numa hora que eu não podia falar. Eu não queria falar o que ele queria falar. E eu disse assim, eu tô resolvendo uma coisa aqui. Realmente eu tava fazendo um negócio para minhas filhas. Mas eu poderia ter falado, pai, agora eu não tô afim de falar. Eu tô fazendo até uma comida para as garotas e eu não tô afim de falar, pronto. Mas não. Eu menti dizendo que tava resolvendo um problema. Mentira, eu não tava resolvendo problema nenhum. Eu tava fazendo a comida das garotas. Mas eu falei automaticamente. E na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou para mim, por que você falou isso? E eu tomei um susto. Falei, o quê? Você disse que estava resolvendo uma coisa. Eu falei, mas eu estou. O Espírito Santo falou, você não está resolvendo nada. Você está fazendo uma comida. Você não falou que eu não queria falar? Que não era o momento de falar alguma coisa? Eu falei, é verdade, Deus. Nós não percebemos o grau das coisas que estão introduzidas em nós. E naquele momento do jejum ali, irmãos, eu subi, parecia que tinha morrido alguém. Sabe quando morre alguém que você está de luto? Me deu nojo de mim, me deu vergonha, me deu tudo em mim. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Por que, Deus, que eu fui falar uma coisa dessa, que eu estava ocupada, resolvendo uma coisa? Realmente eu estava resolvendo uma coisa, mas a verdade não era essa, a verdade é que eu não queria falar. Eu não queria falar no telefone, naquela hora. Naquele momento eu não queria conversar em telefone. Era mais fácil ter falado, olha, eu não estou afim de bater papo no telefone, amanhã eu te ligo.
Era muito mais simples, mais honesto, mais verdadeiro. E quantos de nós estamos abrindo mão da honestidade, dos princípios, para carregar mentiras? E estamos sendo impedidos de prosperar. Sabe por que estamos sendo impedidos de prosperar? Porque cada mentira dessa que você conta sem estabilidade do céu, você está alimentando propósitos mentirosos. Na minha cabeça, eu não estava fazendo nada demais, mas na visão do Espírito Santo eu menti. E eu me arrependi, aquilo pesou meu coração, pesou a minha cabeça. Bom dia, Hélio. Pesou em mim, eu fiquei triste. Fiquei sentada e falei, meu Deus, me perdoa. Que coisa feia, sem necessidade. E depois eu parei, pensei, refleti. E o Espírito começou a tratar aquilo ali para que eu chegasse até aqui falando com vocês. Porque muitos de nós estamos contando histórias quando temos que assumir os propósitos de Deus. Se você não quer falar com alguém, você vira e fala, olha, agora eu não estou afim de falar com você. É difícil, irmão, fazer isso? É difícil fazer isso? Eu agora não estou afim de falar com você. Eu não quero falar com você. É simples. E quem está do outro lado tem que respeitar você. Se você não quer falar, se você não está disposto a falar, pronto. Você não precisa contar uma história porque não quer falar alguma coisa com alguém. É melhor você ouvir alguém te criticar porque você está chegando atrasado e você mudar teu comportamento de atraso do que contar uma história que está chegando. Do que inventar uma mentira que alguma coisa vai acontecer e não vai. Nós temos que aderir comportamentos novos, porque tem demônios sendo alimentados da mentira escondida, aquela que está por trás dos hábitos. Meu Deus, não adianta, que nós não vamos prosperar enquanto, bom dia Lucácia, bom dia gente, enquanto nós continuarmos carregando esse tipo de coisa. Ah, porque isso aqui eu não fiz por causa disso. Sempre tem uma justificativa para uma incompetência nossa. Escuta, você já reparou que toda incompetência nossa existe uma justificativa? Isso é o que, irmãos? Quem pode me descrever o que é isso? Irmão, se você não seguiu ainda a pastora, siga por favor. Se você não curtiu, curta. Se você não compartilhou, compartilhe. E se você ainda não ajudou na meta, ajude, por favor. Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Obrigado aos que seguiram, obrigado aos que estão compartilhando, obrigado aos que estão aqui diariamente, somando com esta obra, ajudando, contribuindo, curtindo, compartilhando. Que Deus abençoe vocês de formatos extraordinários. Irmãos, eu preciso de 1 minuto, que eu esqueci de trazer a vasilha d'água. E eu fico com muita sede. Vocês podem me dar esse 1 minuto? Enquanto isso, eu vou botar aí o panfleto da mentoria. Irmãos, Deus tem feito coisas extraordinárias através das mentorias de Destravando Raízes, tá? Não é brincadeira não, é coisa séria, tá? Todas as pessoas que estão acessando para contratar a mentoria Destravando Raízes estão vendo Deus operar em suas vidas, tá bom? Então você que não faz parte do ministério, que quer fazer uma mentoria comigo, você vai mandar mensagem aí na minha bio, tem o telefone da assessoria, você vai mandar lá e as meninas vão passar os pacotes lá de valores. Tem valor para 1 hora, tem valor para 2 horas, 3 horas, 5 horas, 4 horas. Aí vai dar à tua disposição. Amém? Só 1 minutinho que eu já retorno. Prontinho, já volto.
Tô de volta, gente. Desculpa a demora. Que Deus abençoe cada um de nós. Que nós possamos viver um propósito de evolução essa manhã. Que o Espírito Santo esteja conosco. Que o sobrenatural esteja diante de nós. E que nós possamos viver uma evolução profética. Então, irmãos, todas as vezes que eu não lido com a verdade, eu estou permitindo que o inimigo ele atue em áreas da minha vida. Quem já leu o meu livro, Heranças de Satanás? Quem é que já leu esse livro? Heranças de Satanás. Quem é que já teve contato com esse livro? Heranças de Satanás. Então esse livro, ele é um livro em que nós começamos a avaliar aonde que as heranças são acessadas em nós. E ali aquelas legiões vão comandando áreas da nossa vida. Então, irmãos, as pequenas mentiras que contamos são as pequenas portas que o diabo necessita para entrar, para impedir a prosperidade de chegar na nossa vida, para impedir a felicidade. E talvez você está olhando aí na tua vida e está dizendo: por que eu não estou prosperando, pastora? Por que eu estou andando para cá? Por que eu estou andando para lá? Quer ver outra mentira? Quem é que tem problemas de lidar com sentimento? Você não consegue dizer que está passando por um problema, ou porque está sentindo uma dor na alma. Você diz: não, eu estou bem, está tudo tranquilo. Se você não está bem, irmãos, aprenda a dizer que não está bem. Se você está bem, você está bem. Mas se você não está bem, aprenda a dizer que você não está bem. E eu vou dizer a você por que você vai ter que aprender a dizer que não está bem. Porque isso é uma mentira. É uma mentira emocional que o inimigo tem colocado em você para impedir que você prospere. Para você não crescer, para você não evoluir, para você não dar o próximo passo, para você não ver os sonhos de Deus se realizarem. Porque se tem infrutificação em alguma área da sua vida, nós temos que ver a avaliação e entender o que está acontecendo. Tem coisa errada. E às vezes, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, às vezes são os pequenos detalhes que nós mentimos, que nós rejeitamos a direção de Deus, porque contamos história. Eu não resolvi isso por causa daquilo, eu não fui em tal lugar por causa disso. E na realidade não é nada disso. Você sabe que a realidade não é essa. A realidade é que você está vivendo uma coisa e você não quer ter que lidar com aquela coisa. Então você conta história para mostrar para a sociedade que você está vivendo uma vida boa. Verdade? Eu estou vivendo isso. Aí mostra em rede social que você está vivendo maravilhosamente bem. E na realidade, talvez, você está alimentando isso aí há muito tempo. E todas as vezes que eu conto uma mentira para esconder, Sônia, tem a tua mente espiritual levantada pela proteção e intelectualidade do Espírito. Que haja proteção mental no teu sentido. Que tudo que for falado aqui seja para erguer vocês dentro da proposta de Deus, dentro do trono da glória e da graça de Deus. Amém? Irmãos, se vocês ainda não seguiram, sigam, por favor. Se vocês não compartilharam esta live, compartilhem, por favor. Amém? Bora bater em número de curtidas, bora compartilhar, bora curtir, bora trazer pessoas aqui para ouvir este conteúdo de mudança de intelectualidade. Amém? E segue-nos, tá? Então, nós avaliamos e nós identificamos que tem áreas da nossa vida afetadas. Michele, tenha repouso emocional na tua vida. Que a tua vida seja visitada pelo Espírito Santo de Deus. Que a autoridade profética esteja sobre a tua cabeça. A todo o povo que semeia, que curte, que vocês sejam prósperos. Amém? Que o reino de Deus visite vocês essa manhã. Que o extraordinário de Deus visite vocês essa manhã. E que o poder da graça esteja com cada um de nós. Então, não carregue nenhum tipo de proposta no seu alforje. Tem alforje, irmão, que a pessoa bota nas costas, que é o alforje da desculpa. Quem é que não sabia que dar desculpa é pecado? Você não sabia. Você dava desculpa porque você nunca imaginou uma coisa dessa. E
que você tem aprendido que você não tem que dar desculpa, você tem que realizar. A palavra do crente é o quê, irmãos? Sim, sim, não, não, não é? Ou é sim ou é não. O que passa disso é procedência maligna. Então todo aquele que fica em cima de um muro, ele é um disposicionado. E se ele é disposicionado, ali o diabo tem legalidade sobre aquele muro. São as brechas que Ezequiel fala sobre estar na brecha. Quem está na brecha não dá espaço para a brecha. Ele é a própria brecha que tampa o espaço daquilo que pode dissolver o muro, não é verdade? Então muitos de nós estamos carregando mentiras emocionais, porque estamos olhando para o lado e dizendo: ah, mas isso aqui eu não fiz por causa disso, ah, aquilo outro eu não resolvi por causa daquilo outro. Não. Você tem que olhar para você e dizer: eu não fiz isso porque eu não quis, eu não resolvi aquilo outro porque eu não resolvi, isso aqui eu não fiz porque eu não pude, eu só vou chegar em tal horário aí, eu não quero falar com você agora. Coisas reais que trazem rompimentos com o inferno e nos fazem ir a outro degrau emocional. Muitos de nós estamos intelectualmente adoecidos, intelectualmente escassos, intelectualmente infrutíferos. E por quê, pastora? Porque aonde tem mentira, irmãos, quem é o pai da mentira? Você já percebeu que você mente e você nem tem noção que você está mentindo? Porque é uma realidade tão natural para você. Por quê? Teu pai era mentiroso, tua mãe era mentirosa, na tua família todo mundo é mentiroso. Então você adaptou a mentira. Para você, mentira é uma coisa natural. E nós estamos aqui hoje não para recriminar, mas para alertar. Para que todos nós vivamos um alerta. Amém? Para que todos nós possamos evoluir num propósito. Para que todos nós possamos crescer e viver a evolução que Deus tem para nós. Porque de repente tem uma grande proposta de Deus para chegar para você, mas tem um demônio na frente. Ah, mas eu já orei, já jejuei, já expulsei. Me diga uma coisa, eu quero que você me diga a tua opinião. Bem-vindo, Carlos. Adianta jejuar e orar e continuar mentindo? Qual é a tua opinião? Você acha que aquele demônio vai respeitar porque você jejuou e orou, mas continua mentindo? Ou você acha que o primeiro princípio é a obediência, depois o sacrifício? O primeiro princípio não é a obediência, depois o sacrifício? É melhor obedecer do que sacrificar. Porque senão eu faço votos de tolo, sacrifícios de tolo. É aquela pessoa que ela está sempre em jejum, sempre em oração, sempre fazendo isso, sempre em monte, sempre propósito com os irmãos, mas a vida dela não sai do lugar. Por quê? O diabo não quer que você participe de um movimento de live igual a esse. Jamais. O que o diabo puder, ele vai fazer para tirar você daqui. Sabe por quê? Porque ele sabe que aqui a palavra é esmiuçada. E aonde a palavra é esmiuçada, não tem como você ter o mesmo comportamento. Não existe possibilidade. Você não vai ficar do mesmo jeito, porque você nem consegue. Porque os princípios vão mudando a teu estado intelectual de uma maneira. Eles vão trazendo uma evolução profética para você tão grande que você vai tomar nojo do pecado, mas o pecado não se aposta mais de você. Tô certo ou tô errado? Peguem a palavra de Deus aí, para vocês poderem participar, amém? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. É o propósito do coração. Então nós olhamos e queremos entender de Deus o porquê de algumas coisas na nossa vida. E o Senhor está dizendo: bom dia, Denise, você não prospera porque tem mentira. Você não prospera porque é um contador de desculpas. Você não prospera porque tem coisas que você tem que resolver e que você está deixando para lá. Pode chamar assim, Carlos, sem problema, tá? Pode me chamar lá. Irmãos, tem pessoas aqui que eu vejo elas aqui muito respeitosas. Se mandarem mensagem, o pessoal da assessoria vai atender, ou então eu mesmo vou atender. Amém? E você sempre chega aqui com muito respeito. Amém? O que eu não atendo são pessoas desesperadas. Que tu vê que não fica na live, não tá aqui nunca. E só igual a moça tava aí. Ah, estão querendo matar meu marido, mas isso aí não é problema nosso, tem que ir na polícia, amém, irmãos? Tem polícia pra isso. Agora, se não pode ir na polícia, tem alguma coisa errada, né? Por que não pode ir na polícia? Eu não sou policial, amém?
Não sou da polícia, não sou advogada, amém? Tem que ir na polícia. Se tem uma ameaça de morte, você tem que pegar e tem que ir na delegacia. A não ser que a capivara também seja pesada, né? Aí não dá pro cara ir na delegacia. Eu não sou uma advogada. Amém? Eu até fiz faculdade até o 5º período. Daí pra lá não concluí a faculdade de Direito. Tem outras faculdades. Direito eu fiz até o 5º período. Amém? Não sou delegada. Não sou. Amém, irmãos? A gente pode orar. Amém? Respeito é fundamental. Isso mesmo, meu irmão. A gente pode até orar, mas não adianta orar e a pessoa não largar a prática do pecado. Porque não adianta nada, né, irmãos? Porque a gente já sabe que tem gente que só procura Deus quando tá na beira da morte, quando tá ameaçado de morte, né? Quando tem alguma coisa acontecendo aí, irmãos, a gente se torna super crente. Mas e as oportunidades que Deus não deu? Né? Por que estamos fazendo coisas erradas? A gente tem que parar e analisar, né? Não adianta ficar de live lá pedindo ajuda, tem que ir na delegacia, amém? Vamos lá. Eu gosto muito, irmão, de ser realista com as coisas, né? Eu gosto de lidar com realidade. Realidade foi feita para ser falada. Não adianta ficar contando historinha fiada. Ué. Se tá sendo ameaçado de morte, vai na delegacia da parte. Ué, é muito simples. A polícia que tem que resolver isso. Não somos nós, né? Mas sabe o que é isso? É o desespero, porque a gente planta errado e depois quer colher certo. Nós plantamos tudo errado. Depois queremos fazer colheitas extraordinárias. Só que, irmãos, só colhe aquilo que planta. Amém? A pessoa só colhe aquilo que planta. Tem muita história, não. Tem muita conversa fiada, não. É desse jeito mesmo. Ou a gente se levanta e vive o certo, ou a gente não vai chegar em canto nenhum, né? É isso, irmãos. É porque as pessoas, elas têm uma dificuldade de lidar com a verdade, né? De falar, olha, se você plantar, você vai colher mal. Se você não tem que lidar. A pessoa tem um problema de morte, vai na delegacia. Amém? Aqui não é espaço de polícia, não. Então, vamos lá, irmãos. Nós estamos em mais um Café com Intelectualidade Cristã. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco aqui essa manhã de maneira grandiosa, extraordinária, de maneira sobrenatural. Eu creio que coisas grandes o Espírito tem a cumprir na nossa vida. Quando você acessa uma visão, eu estava procurando um negócio que eu tinha anotado aqui ontem, uma visão intelectual, o diabo, ele não pode... Quem pode abrir aí Mateus 4:26? Mateus 4:26. Eu tinha separado essa palavra aqui ontem para falar sobre semeadura e colheita, apesar de que nós vamos ler sobre mentiras. Bom dia, gente! Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco essa manhã, que o sobrenatural de Deus esteja diante de nós e que o poder da graça esteja conosco nesse momento de prosperidade que o Espírito está trazendo aqui. Irmão, não deixe de curtir. Isso, Mateus 4:26, bora lá. Bom dia, Camila, bom dia. Parábola da semente. Quem aqui tem me ouvido pregar ultimamente muito sobre semente? Porque, irmão, se você entender o start da semente, já era pro diabo, tá? O diabo nunca mais toca na tua vida financeira. Ele nunca mais toca no teu destino. Ele nunca mais vai tocar no teu destino. Se ele tocou até hoje, resolve o que tem que resolver e vamos plantar de maneira correta. Porque Satanás não vai tocar mais no teu destino. Ele não vai atrasar mais a tua trajetória. Ele não vai impedir mais o reino de Deus de chegar até você. O sobrenatural de Deus vai chegar e vai mudar a tua história. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Então, irmãos, quando eu lanço minha semente, eu vou dormir, vou acordar, vou tomar banho, vou pentear cabelo, e aquilo que eu planto vai acontecer o que, irmãos? Vai brotar. Então, se eu planto coisas boas, através dos princípios, eu vou colher coisas boas. Mas e se eu planto desonra, mentira, desobediência, infidelidade? O que eu vou colher?
Ué? Que estranho. Irmão, olha aqui, ó. Vai no 5:20, porque essa Bíblia aqui, ela é de estudo. Vamos ler de novo. Não. Gente, tá repreendido em nome de Jesus. Há poder no Espírito. Desculpa, irmãos. Não, é Marcos. Eu é que li errado. É porque essa Bíblia é de estudo, então ela tem várias passagens ao mesmo tempo. É Marcos, irmãos, me perdoa. Perdoa, pastora, tá? Foi eu que me confundi aqui. Marcos 4:26. Marcos 4:26. Por isso tá todo mundo em Mateus e ninguém acha. Meu Deus. Que tribulação é essa, Jesus? Marcos. Achem aí, me falem aí, por favor. Isso, Marcos 4:26. Isso aí, gente. Bora curtir e compartilhar a live, tá? Não deixem de curtir, não deixem de compartilhar. Dedo na telinha, bora com tudo para cima. Acharam? Vê se está escrito aí parábola da semente ou alguma coisa sobre semente. Digam aí para mim, por favor, para a gente poder não errar. Certinho? Então vamos lá. E dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Ou seja, quando eu lanço a minha semente, alguém que lança uma semente fica parado lá, horas esperando, dias, meses, para ver se aquilo vai brotar? Você vai lá, planta um negócio, aí você não faz mais nada da vida. Você fica lá esperando. Não, você vai comer, você vai dormir, você vai se vestir, você vai tomar banho, você vai viver a sua vida, você vai fazer coisas, não é assim? Então, tudo que eu planto, eu colho. Nem Deus interfere na lei da semeadura e da colheita. Eu plantei, em alguma hora eu vou colher. Deus não interfere na semeadura e na colheita. Isto é princípio. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Ponto final. Isso é uma determinação do céu. Se você é um cumpridor de princípios, se você é um fiel da presença, se você erra, mas acerta com teu erro, errei, agora eu vou acertar, cometi isso errado, agora quero mudar, quero evoluir. Se você paga o teu preço para ter uma vida validada, então, irmãos, você está plantando um propósito de mudança. Então, tudo aquilo que eu planto, eu colho. Não há interferência do céu em plantio. E a colheita é inevitável. Se eu plantar desonra, vai ter uma hora que a desonra vai vir para mim. Ah, eu não mereço viver isso. Aí você dá uma olhadinha dentro do princípio da semeadura e colheita e vê se realmente você não merecia estar vivendo isso. Bom dia, gente. Bom dia. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que o reino de Deus esteja conosco. Que a prosperidade, o poder e a autoridade da graça esteja conosco. Me diga se você não está merecendo fazer a colheita, seja ela boa ou ruim. Então, irmãos, tudo que eu estou colhendo é propósito de semeadura. Talvez você não tinha o entendimento da semeadura e colheita, não da maneira que você está tendo hoje aqui na live. Então você olha e diz assim: ah, eu não sabia, beleza, mas agora você já sabe.
E agora tem um novo tempo de Deus que precisa acontecer mudanças. Tem um novo tempo de Deus que você precisa aprender o valor das sementes. Porque se você não entender o valor das sementes e das propostas que Deus traz para você, você começa a plantar desonra e você vai fazer colheita de desonra. Porque talvez Deus colocou algo na tua mão, um emprego, Deus colocou na tua mão uma roupa, um automóvel, uma família, um sapato, e você desonrou aquilo ali. Qual é o princípio? Você não está plantando desonra? O que você vai colher, Renê? Tenha a prosperidade do Espírito Santo fincada em você. Que o sobrenatural de Deus esteja sobre o seu DNA. E que a proposta do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Aqui nesta manhã. Somos cumpridores e perseguidores de princípios. Eu gosto de usar a palavra que somos perseguidores de princípios. Por quê, irmãos? Quando somos perseguidores de princípios, somos aquelas pessoas que não somos perfeitas, mas estamos todo dia tentando subir um degrau diante daquilo que chamamos de obediência. Estamos todo dia aprendendo um pouco mais para mudar o sentido intelectual da nossa história, porque não queremos mais viver o que vivemos. Não queremos mais carregar o que carregamos. E entendemos hoje que todo plantio de desonra tem colheita de desonra. Todo plantio de prosperidade tem plantio de prosperidade. Todo plantio de honra tem colheita de honra. Se eu aprendo o princípio da honra, aonde eu passar eu vou ser honrado. Por que aonde eu passar eu vou ser honrado? Porque eu aprendi a desbloquear o mundo espiritual através das sementes da honra. E todas as vezes que eu lanço sementes de honra, vai chegar o tempo que eu vou fazer colheita dentro do princípio da honra. Então isso é muito simples, porém muito pouco falado e esmiuçado dentro da igreja. Eu não vejo quase pregadores falando sobre princípio de honra, sobre semeadura e colheita. Então as pessoas às vezes elas estão andando em escuridão, em propostas escuras, porque não foram ensinadas. Que é aquilo que elas plantarem, elas vão colher. E se eu planto desonra, pastora, fica tranquilo que você vai colher desonra. Mas e se eu aprendo o princípio da generosidade e da honra? Eu vou colher generosidade e honra. Irmão, já aconteceu com você, de você ir num lugar e ser tão bem tratado que você diz assim, meu Deus, eu nem sei o que aconteceu aqui, mas eu fui tão bem tratado aqui que eu nem merecia um tratamento desse. Quem é que já sentiu uma coisa dessa na tua vida? Sabe o que é isso? Porque em algum momento você plantou honra na vida de alguém. E ali o universo retribui a você. No momento que você precisa, o universo vai retribuir a você. No momento você fez por alguém. Tá? Você foi em algum lugar, tratou um atendente bem, você abençoou alguém, você honrou alguém, você estendeu a mão para alguém, você foi generoso com alguém. No momento que a pessoa precisava, você esteve ali e vai ter um momento que aquilo vai ser retribuído para você. Por quê? Porque você plantou e vai ter uma hora. Todo plantio tem tempo e hora marcado para sua colheita. Não tem história. Toda semente lançada na terra tem uma hora que você vai colher. E aí você olha e fala, caramba, da onde eu menos esperava veio o socorro. Da onde eu menos esperava veio a extensão de mão. Da onde eu menos esperava veio a pessoa para me acolher. Aí Deus está dizendo, porque em algum momento você acolheu alguém que também não fazia nada, não tinha nada, mas você foi lá e estendeu uma mão. Você foi lá e alimentou alguém. Então isso retribui. Amém? Tem anjos que eles trabalham no mundo espiritual, só tratam de semeadura e colheita, irmão. Isso é muito sério. Eu vou dizer de novo, tem anjos que eles são determinados nos exércitos angelicais só para tratar de semeadura e colheita. Amém? A Ana fez uma coisa por mim. Aí passa um tempo, o anjo vai e traz assim, ó, tá na hora de você abençoar a Ana. Por quê? Porque tem anjos que cultivam a semeadura e a colheita. E Deus não interfere, porque o que o homem planta, ele colhe. Então isso é colheita, isso é plantio. Então, irmãos, nós temos que avalizar
quais são os plantios que nós temos que fazer. Agora, e o ingrato, pastora? E o mau caráter e a mentirosa? Essas pessoas não carregam esse princípio. E você pode perceber que toda pessoa que carrega o princípio da desonra, ela vai ser desonrada em algum momento. E ela vai ser desonrada com coisas graves. Por quê? Porque ela foi desonrando. Então ela foi fazendo plantio de desonra, plantio de desonra, plantio de desonra. E uma hora a matemática chega. Sabe aquela conta que chega? Ó, você comeu isso, comeu aquilo, fez aquilo, então você foi numa loja de roupa. Quem aí já foi lá no site da Shein, fez um monte de compra e no final não tinha dinheiro pra pagar? Eu adoro ir lá na Shein, pegar aquele monte de roupa e depois ir tirando tudo do carrinho. Quem aí já passou por isso? É isso, irmão. Semeadura e colheita é isso aí. Você vai pegando, vai se empolgando, né? Ah, um é 50, outro é 40, outro é 80, e tu vai botando no carrinho. Pá, 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 pá. Quando tu olha a conta deu 4 mil reais, aí tu fala, tá maluco? 4 mil reais? Vai tirando tudo, quando fica 100. Ô Glória, tá rindo? Só eu na Shein, olhando tudo. Só que eu quero, aquilo ali eu quero, vou botando tudo no carrinho. E irmão, quando vai fazer a conta, 4 mil, 3 mil, falei, sai daí, ô Shein. Tá repreendido. Vou gastar 3 mil em roupa agora, não tem necessidade. Então, irmãos, é umas coisas que você vai se empolgando. E a lei da semeadura e colheita, ela não é empolgação. Ela é tão grave, porque tudo que você fizer vai ter conta. E não é só pro lado ruim, não, tem um lado bom. Aquilo que você plantar na vida de alguém, você não sabe quem essa pessoa vai se tornar, irmãos. De repente, essa pessoa que você plantou na vida dela, quando ela não era nada, ela pode virar uma influência. Ela pode se tornar uma pessoa importante. E ali aquela tua semente foi valorizada. Porque você plantou na vida de quem não era nada, mas que no céu aquela pessoa já tinha uma proposta de Deus. Então, irmãos, isso é tão importante, semeadura e colheita, que anjos, tem carruagens de anjos que cuidam de semeadura e colheita. A Luana fez uma coisa por mim dia 30/30 de 2025. Nem existe mês 30, né, irmãos? Então, quando passa, sei lá, 10 anos, 5 anos, 2 meses, Deus fala assim, alguém vai abençoar a Luana o tanto que ela abençoou a pastora. Escuta. E ali aquele retorno volta para ela. E assim são as coisas ruins que nós fazemos com os outros. Semeamos fofoca contra os outros, contenda, desonra. Não reconhecemos o que as pessoas fazem por nós. Você acha que se você não reconhece, uma hora você não vai pagar essa conta? Porque aí depois você começa a fazer muito na vida de alguém e a pessoa, ela não te reconhece. Você fala, não merecia. Mas em algum momento você foi ingrato com alguém que Deus colocou na tua vida para ser bênção, não é assim? Em algum momento, você foi ingrato com alguém que veio na tua vida para somar com você. E aí, chega lá na frente, você diz assim, poxa, como é que pode? Eu fiz tanto por essa pessoa me virou as costas. Por que ela fez isso comigo? Talvez tenha uma conta de princípios aí, semeadura e colheita, tá, irmãos? Tem algo plantado aí nos territórios de Deus que é inevitável a colheita. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente? Avaliar cada semente. Erlane Prosperidade, o teu alforje, ele não pode estar carregado de desonra, de mentiras. E aí você diz assim, eu não sei porque aquela pessoa mentiu para mim. Será que você não vem contando pequenas mentiras, sem a percepção de que aquilo ali são pequenas mentiras? Outra coisa, você plantou orgulho. Vai ter uma hora que você vai responder esse orgulho. Você desabilitou os outros, você falou dos outros, você quis ser melhor do que os outros o tempo todo, e aí? Vai ter uma hora que alguém vai mexer com o teu ego. E tu vai dizer assim, Deus, eu não merecia ouvir isso, eu não merecia passar por isso. Mas se nós formos buscar a lei da semeadura e colheita, tem coisa na tua vida aí que você plantou. E hoje você está colhendo, fazendo uma colheita de algo que você não esperava colher. E o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje. É tempo de plantar nos territórios de Deus, baseado em princípios, baseado em obediência, baseado em relacionamento com Deus, baseado no segmento do céu. Colhe até hoje. Eu também colho muitas coisas, Carlos. Colho e tenho consciência da minha colheita.
e procuro plantar de maneira diferente para daqui, nas próximas colheitas, eu colher diferente. Todos nós temos conta para pagar. Amém? Então, irmãos, o que é princípio da generosidade? A generosidade, irmãos, é você saber que você pode fazer algo por alguém e fazer. Não é você contar uma história para não querer ajudar. Amém? Então, quando você reconhece que você está errado e põe em prática o acerto, ali você faz reparação na semente. Tem pessoas que plantam errado e colhem errado e ficam se dizendo: ai, eu não mereço viver isso, por que estou passando por isso? Deus falou assim: você plantou, filho. Eu não interfiro em colheita. Agora tem uma coisa que muda a dinâmica da colheita. Ainda que tenhamos plantado errado, é o que aconteceu com o povo de Israel. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, se vitimizando e sair, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Mas existem consequências irrevogáveis na semeadura e na colheita. Então, irmãos, cuidado com o que vamos plantar, porque podemos trazer maldição para dentro dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa vida financeira. E Ana, a pessoa que se vitimiza, ela nunca vai fazer uma colheita extraordinária. Por quê, pastora? Que ela não vai fazer uma colheita extraordinária? Porque ela se vitimiza. Então ali Satanás rouba dela o princípio do plantio. Ela continua carregando mentiras emocionais. Então aquela pessoa não sai do propósito do plantio errado. O diabo não deixa ela sair do propósito do plantio errado. Porque, irmão, se eu conto uma história e eu sou a vítima, as pessoas têm que ter pena de mim. Eu preciso mudar alguma coisa? Eu preciso mudar comportamentos, atitudes? Claro que não. Se eu sou a vítima da história, as pessoas têm que fazer por mim, não eu tenho que fazer por mim. Não eu tenho que mudar de comportamento, não eu tenho que mudar o meu temperamento. Sou eu que sou a vítima. Isso é ou não é uma maneira que o diabo criou nesta geração adoecida de vitimizar pessoas através de depressão, ansiedade, síndromes, raça, mas não sei o que, feminismo. Pra quê? Para as pessoas se vitimizarem e não entenderem de semeadura e colheita. Ali elas comprometem o seu plantio, impedindo assim uma colheita perfeita, um extraordinário de acontecer, a prosperidade de se cumprir, rompendo aquilo que Deus tem para elas. Amém? Por que naquele momento em que Jesus chega até Pedro, para aquela pesca que aconteceu, que ele não podia nem pegar as redes, ele conseguiu fazer uma colheita? Porque ele confessou ali, ele falou: olha, eu vou jogar até a rede, mas eu já tentei a noite toda e não aconteceu nada. E Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. Então, quando Jesus tem um propósito na nossa vida, irmãos, ele talvez, se você está plantando errado, ele vai permitir algumas desonras na tua vida. Essa desonra que ele vai permitir na sua vida é para quê? Para você entender que precisa mudar algo. Precisa começar a plantar certo. Precisa começar a gerar semeaduras diferentes no teu destino. Para você não ficar com a tua vida paralisada, estagnada, corrompida, adoecida e dizendo: por que, Deus, que a minha vida não anda? Ai, eu não mudo. Ai, as coisas não andam. Vamos dar uma olhada nas sementes. Teu alforje tem desonra? Vai colher desonra. Teu alforje tem mentira? Vai colher mentira. Teu alforje tem roubo? Vai colher roubo. Teu alforje tem difamação? Tu vai colher difamação. Teu alforje tem maus olhos? Você vai colher maus olhos. Porque tudo que o homem planta, ele colhe. Deus não interfere nisso. A menos que haja arrependimento, porque Deus não trabalha com remorso, ele trabalha com arrependimento. E quando há arrependimento, ele vai começar a te mostrar o propósito da semeadura, mas você vai ter que lidar com consequências. Amém? Você vai ter que lidar com consequências. Então vamos lá aos versículos de mentiras.
Pega a tua palavra aí. Quem não compartilhou, compartilhe. Quem não curtiu, curta. Porque nós temos algo muito grande. Então eu vim sobre hoje a lei da semeadura e a mentira. Tem pessoas que estão infrutíferas, elas não prosperam porque não lidam com realidades. Você conhece pessoas que não lidam com realidades? Ela não assume nada, ela não se compromete com nada, nunca a culpa é dela, sempre a culpa é dos outros. O problema que ela está vivendo é culpa de alguém. Essa pessoa vai fazer colheita boa ou ela vai colher mentira do jeito que ela planta? Ela não vai colher nada, ela vai colher o que ela plantou. Amém? Gilda, bem-vinda, filha. Tudo que eu planto, eu colho. Não tem isso aí, Luana, obrigada. Muito obrigada. Então, quando eu não lido com a realidade, eu estou plantando mentiras. Então, o que o meu alforje está cheio, irmãos? Cheio de mentiras emocionais, irmãos. Então, se eu tenho mentira emocional, a minha vida financeira está travada, a minha vida sentimental, a minha vida emocional. Por quê? Tem demônios que eles têm legitimidade pela mentira. Isso é muito grave. Eu vou dizer de novo, tem demônios que eles carregam legitimidade sobre famílias por conta de mentira. Eles carregam territórios por conta de mentiras. Eles são legitimados e são alimentados pela mentira. Então toda mentirinha que aquela pessoa conta, faz aquele demônio mais forte. Então ele diz, daqui eu não saio, dessa família eu não saio, dessa geração eu não saio, e acabou. Eu vou ficar aqui, porque tem mentira. Então se tem mentira, ali vai se gerando mais legiões de demônios. E ninguém vence naquele propósito, porque não rompe a mentira. Então, irmãos, é tão grave isso, que se você não olhar para você e não começar a mudar a tua história, a tua próxima geração vai ser afetada pelo que a tua família foi afetada. As mentiras emocionais. Você já fez parte de uma família que ninguém assume nada? Eu já fiz parte, faço parte. Não assume, não sou eu, não sou culpado, isso aqui não é culpa minha, de fulano. Irmão, eu nem lido com isso. Amém? Porque se tem uma coisa que o homem tem que ser responsável pelas suas atitudes. Ponto final. Se você não é responsável pelas suas atitudes, você não pode nem andar no meio de quem é responsável. Viu um filme assim? Depois você me fala o nome. E eu não... Se a pessoa ela não tem coragem de assumir o que faz, como é que ela vai sair de nível, irmãos? Ela continua carregando o alforje de mentiras. Ela não vai prosperar, ela não vai crescer, ela não vai evoluir. Ela não vai sair daquele lugar. Vai estar sempre contando história. Sempre, porque é isso, porque eu não fiz isso por causa daquilo. Porque eu não fiz aquilo por causa daquilo outro. Não existe isso, irmãos. A palavra do crente é sim ou não. Ponto final. Não posso fazer, ou eu posso fazer. E acabou. E se você não pode, não adianta contar história pra ninguém. Eu vou... Não tem. Tenho. Vou, não vou. Vou chegar a tal hora, me atrasei um pouco, tá? Só vou chegar daqui a 40 minutos. Mas você combinou. Combinei, mas não pude cumprir, ok? Tive um problema aqui no meio do caminho. Acabou. Você tem que parar de ficar carregando correntes nas suas costas que não são suas. Porque a pessoa vai te criticar, o problema é dela, isso é sobre ela, não é sobre você. E não é pra isso que você tem que mentir por causa de crítica de ninguém. Você tem que aprender a lidar com realidade. É isso. Não tem muito o que fazer. Amém, irmãos? Efésios 4:25. Efésios 4:25. Bora curtir, bora compartilhar. Dedo na telinha, bora com tudo para cima, porque o Espírito Santo está falando aqui no meio de nós. Efésios 4:25, irmãos, aí em cima tá o folheto do método Destravando Raízes. Deus tem operado de maneira extraordinária, tá? Você que quer minha vida tá presa, Camila, tem o teu estado intelectual visitado, próspero, que a tua mente nunca mais seja a mesma, mas que você viva revestida pelo Espírito Santo de Deus.
Você que quer entender por que, pastora, que a minha vida é travada, por que eu não consigo dar um passo e não é dizimista do ministério, você vai contratar o método Destravando Raízes, tá? Você vai mandar mensagem lá no direct ou vai mandar mensagem no WhatsApp que tá na minha bio e vai lá perguntar ao pessoal da assessoria quanto é o valor da mentoria, tá bom? E aí você vai contratar 1 hora comigo, 2 horas, 3, 4, 10, o que você quiser. E eu vou estar fazendo o mapa geracional. A gente vai estar pontuando quais são as áreas da tua vida que estão retidas, por que você não cresce, não prospera, aonde tem coisas escondidas que precisam ser reveladas, e o Espírito Santo de Deus vai destravar aí muita coisa, tá bom? Manda lá na bio, tá? Na minha bio tem o WhatsApp. Irmãos, olha, eu tava cometendo um erro grave. Entrou uma irmã aí no meu WhatsApp, no meu direct, chamada Daniele Barreto. Tem pessoas com o mesmo nome que eu. E ela disse que as pessoas estão seguindo a rede dela ao invés de seguir a minha. Ela foi até muito honesta, sabe? Eu mudei o nome lá e esqueci. O meu Instagram é Daniele com 2 L's Barreto Oficial com 2 L's. Daniele Barreto Oficial com 2 L's. Só. @ Daniele Barreto com 2 L's. Oficial com 2 L's também. O oficial tem 2 L's. Tá bom? Porque tem hora que eles não deixam colocar alguma coisa lá, botando do jeito que eles queriam. Então, irmãos, o meu Instagram é Daniele Barreto Oficial. Tem 2 L's no final, tá? Me segue lá. Você vai ver essa moça bonita aqui que você tá vendo. Essa moça aqui do Rio de Janeiro, de cria. Amém? Você vai me seguir lá. Amém? Vai mandar lá sua mensagem no direct. Vai procurar lá o canal de milagres. E vai acompanhar os nossos stories. Para você estar por dentro dos nossos horários de live, dos livros publicados, mentorias, cursos. Você vai estar por dentro de tudo, tá bom? Daniele Barreto Oficial, amém? @ Daniele Barreto Oficial. Meu Daniele é com 2 L's e o oficial é com 2 L's também. Vamos lá, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira. Então, o que é abandonar, irmãos? É abrir mão, tá? Falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um só corpo. Então, o que eu tenho que fazer daqui pra frente, dessa live pra frente? Irmão, o que ficou pra trás não tem jeito. Mas o que daqui pra frente eu tenho que fazer? Falar a verdade. Se você contou mentira até agora, até que 9:11, daqui para frente nós vamos ter que lidar com consequências de mentiras. Ponto final. Amém? Mentiu? Menti. Pronto. Vou me acertar daqui para frente. Beleza? Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Se eu dou um falso testemunho contra alguém, essa conta vai ficar sem chegar para mim? Se eu fico mentindo sobre o caráter de alguém, você acha que Deus, que está no céu, que é Pai, você dá falso testemunho contra os outros, mente contra os outros, você acha que você não tem conta para colher? Você acha que nada vai acontecer na tua vida? Claro que vai, irmãos. Claro que você vai colher em algum momento desonra, tá? Claro que em algum momento você vai ser difamado também. Você que pensa mal dos outros, você que está sempre procurando algo errado na vida dos outros, isso é preocupante. Você representa maus olhos. Então cuidado com o plantio de maus olhos, tá? Que ele pode retornar para você, tá? Colossenses 3, 9 e 11. Colossenses 3, 9 ao 10. Colossenses 3, 9 e 10. Eu vou esperar você procurar um pouquinho, tá? Para você poder ler junto comigo. Colossenses 3, do 9 ao 10. Colossenses 3, do 9 ao 10. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Tem como eu carregar a imagem do meu Criador se eu não aprender a falar a verdade?
se eu não olhar daqui para frente e dizer, eu preciso lidar com a verdade. Eu preciso daqui para frente aprender a falar verdades. Não tenho como. Irmãos, eu estou falando não é crítica, é mudança. Se você daqui para frente quer viver uma mudança, esta manhã é uma oportunidade de mudança. É um tempo novo de Deus que está chegando para nós. Porque você já tinha ouvido falar de semeadura e colheita sobre mentira do jeito que você está ouvindo aqui hoje? Nos detalhes que você está ouvindo? Então, o que está acontecendo aqui hoje? Deus está revelando para você, em detalhes, qual é o próximo passo que nós temos que dar. E o próximo passo que nós temos que dar daqui para frente, o que aconteceu daqui para trás não interessa. Você já pecou, já errou, tá tudo bem. Nós vamos pedir perdão a Deus. Eu vou pedir perdão a Deus, vocês vão pedir perdão a Deus e nós vamos viver um novo tempo. Mas daqui para frente, nós vamos começar a fazer o plantio de maneira correta, de maneira exata. Vamos começar a semear nos plantios de Deus. Amém? Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. É o que eu falo direto sobre Adão. Se Adão tivesse chegado quando Deus perguntou para ele, dito, Deus, eu comi da árvore, eu pequei. Não, ele já jogou a culpa em Eva e tirou o corpinho dele, né? Já tirou o corpinho dele de cena. Não, foi a mulher que só me deu, ele não assumiu. Ali Deus viu uma mentira, viu um mentiroso nato, sabe? E aí ele foi expulso do paraíso. Foi ou não foi? Porque Deus odeia mentira. Deus odeia lábios mentirosos. Então Deus, ele perdoa ao arrependido, aquele que está disposto a não mentir mais. Mas Deus não passa a mão, Luana, na prosperidade. Mas ele não passa a mão na cabeça daquele que conta mentiras. Amém? João 8,44. João, capítulo 8, versículo 44. Então nós olhamos para nós e percebemos que ainda tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas. Pequenas coisinhas que nós fazemos que nós precisamos começar a mudar, irmãos. E nós estamos aqui nessa live em propósito de crescimento. Nós estamos aqui para viver uma proposta de evolução. Nós estamos aqui para viver um propósito de amadurecimento. Nós estamos aqui para ouvir que aquilo que erramos acabou, mas aqui para frente precisamos ter o alforje cheio de verdades e temos que lidar com consequência, porque quem não lida com consequência não para de mentir. Tô errado ou tô certo? Se você conta uma mentira para consequência, como é que você vai lidar com a verdade? Se toda mentira que você conta tem uma... Ah, não, é por causa disso. Ah, não, é por causa daquilo. Ah, não, é por causa daquilo outro. Não é verdade? Temos que lidar com a consequência dos nossos erros. E temos que dar nossa cara para bater. Porque se você plantou errado e está colhendo errado, então dê a sua carinha para bater para poder viver o certo daqui para frente, tá? João 8,44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, que quer realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Então, como é que João chama os adeptos da mentira, irmãos? Quem está lendo aí pode me dizer aí, escrever aí. De que João chama os adeptos da mentira? Qual é a colocação de João? Exatamente, Camila. Então, irmão, isso é tão grave que às vezes nós estamos contando pequenas mentiras, amém? E nós não entendemos a gravidade disso. Nós não abrimos a visão profética para entender que tem coisa errada na nossa vida, talvez porque estamos contando mentiras, pequenas mentiras costumeiras, que nós não sabemos às vezes que aquilo é uma mentira.
Porque não paramos para ter a percepção de que aquilo ali não está certo, está errado. Porque às vezes não temos, irmão, às vezes você vem de uma família, tanta gente mentirosa, igual eu vim, que você vai crescendo achando que mentiras são verdade, verdade são mentiras. Você não tem nem valor. Você olha e diz assim, isso aqui pra mim é realidade, aquilo ali eu não sei. Você tem que ter muito espírito para você se libertar dos costumes familiares. Quem aqui vem de uma família que tem costume de mentira? E que você viveu, a tua vida toda é uma mentira, pastora? Quando eu olho pra mim, a minha vida toda foi uma mentira. Essa pessoa, ela é uma vítima de uma geração. Ela é uma vítima de uma corrente hereditária. Mas Deus está te dando a chance hoje de você ser liberto desse propósito. Porque isso é propósito que o inimigo coloca em nós. Ali Deus fala, aqui João fala, olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Porque quando eu alimento mentira, eu sou um realizador de desejos satânicos. Já ouviu que isso é grave o que eu estou falando? Eu vou continuar realizando os desejos do coração de Satanás. Eu vou continuar adoecendo aos que estão em torno de mim e a mim mesmo. Porque se eu realizo os desejos de Satanás, eu vou continuar mantendo demônios alimentados e eu vou continuar sabotando o meu destino profético. Muito grave. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Irmão, tem gente que ela mente tanto que ela acredita na mentira dela e ela lida com isso como se fosse uma verdade. Tu olha pra ela e diz assim, meu Deus, como é que pode? A pessoa tá falando uma mentira pra mim, eu sei que isso não é verdade. Como é que pode uma coisa dessa? É porque aquele DNA é o DNA de filho. É o DNA de filho, ela é uma filha do diabo, um filho do diabo. O DNA dela se tornou um DNA satânico. Então ela não consegue enxergar que o que ela está fazendo é errado. Porque o DNA dela é alimentado pela mentira. Ela vive uma vida mentirosa. Então ela não consegue pensar fora da mentira. Toda a vida dela é uma vida de mentiras. E vamos fazer a conexão com a inteligência espiritual? João vai dizer que ela é o quê? Uma filha do diabo, um filho do diabo. Então, se eu sou filho de alguém, eu carrego o DNA, não carrego? Você não tem o DNA do seu pai e da sua mãe? Quem aí tem o DNA do seu pai e da sua mãe? Ah, eu sou a cara do meu pai. Eu, por exemplo, sou a cara do meu pai. Se olhar pra minha mãe, você vai dizer que eu fui adotada por ela, mas sou a cara do meu pai. Não tem nada a ver com a minha mãe. Minha mãe é baixinha, é negra, não tem nada a ver comigo. Mas eu puxei o DNA do meu pai, das irmãs do meu pai, sou igualzinha a eles. Então você puxou alguém, não puxou? Você é da tua mãe. Você puxou alguém. Então você olha para alguém e diz assim, eu puxei o DNA dessa pessoa. Então se João refere-se que nós puxamos, que nós somos filhos do diabo, então eu pertenço a qual DNA, irmãos? E qual é a conexão umbilical que me conecta com o diabo? Qual é a conexão umbilical que me conecta ao diabo? Você que me acompanha aqui há 1 ano, 2 anos, você me conhece, você sabe o que eu estou falando. Qual é a conexão que conecta você ao DNA do diabo? Qual é o cordão umbilical que alimenta este propósito ativo? Qual é? Ninguém sabe? A mentira, isso aí, Camila. A mentira, ela é a maneira que eu alimento o DNA. Porque João vai dizer, vocês são filhos do diabo. Vocês realizam os sonhos dele, os desejos dele. Porque o desejo dele é a mentira. Ele conecta DNA em nós através da mentira. Então isso é muito grave. Porque você vê crentes que dizem, minha vida não prospera. Sim, ela não prospera. Mas pode ser que você esteja carregando um DNA da mentira, que é um DNA de Satanás. Então aquela pessoa, ela é uma religiosa, ela carrega uma Bíblia, ela bota louvor, ela canta corinho de fogo, ela deixa de raspar o buço, o sovaco. Ai, porque eu sou de Deus. Mas ela não é de Deus. O DNA dela é um DNA satânico. E vou dizer mais. João vai dizer assim, olha, pois não há verdade nele. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,
pois não há verdade nele. Quando mentem, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, quando eu levo uma vida de mentiras, o tempo todo mentindo, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando da minha própria linguagem. A linguagem do DNA que eu recebi de Satanás, que é a linguagem da mentira. E se eu carrego o DNA da mentira, como que eu vou receber o DNA do Espírito Santo? Que é o DNA de cura, de libertação, de transformação, de avaliação mental, de falta de emoção. Porque sim, irmãos, a emoção, ela é um princípio. Que você vive ela e quebra os princípios de Deus, e você carrega a verdade, ou você carrega a mentira e mantém o DNA de Lúcifer em você. Amém? Irmãos, procura aí, por favor, Salmos 101:7. Enquanto eu vou lá em cima rapidinho, você vai procurar aí Salmos 101:7. Isso aqui, irmãos, é mentoria, tá? Para você que quer passar pelo método Destravando Raízes. Na minha bio tem o telefone da assessoria. Manda mensagem lá para você saber o valor. Você que diz, eu não sei porque a minha vida não anda, por que as coisas estão bloqueadas, travadas, por que tudo tá difícil. Vai lá e manda sua mensagem lá para saber os valores. Eu já volto. Tô de volta, gente. Obrigada por terem aguardado. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que o sobrenatural de Deus esteja conosco. Amém? Vamos lá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Vamos lá, irmãos? Olha bem o que significa fraude. Qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever. Então, quando você descumpre um dever, você é o quê? Quem pode me dizer aí quando você descumpre um dever? E você não lida com aquilo ali, foge do teu dever, o que você é? Uma fraude. Os que são uma fraude, eles vão habitar diante de Deus?
não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, uma pessoa pode até levar uma vida de mentira, mas vai ter uma hora que a cobrança vai chegar. Por quê? Porque o mentiroso não vai permanecer na minha presença, não vai ficar. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Amém? Então, aquele que não cumpre qualquer ato ardiloso, enganoso, de má fé, com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de não cumprir determinado dever. Amém? Falsificação de marcas ou produtos industriais de documentos, introdução clandestina de mercadorias estrangeiras sem o pagamento dos devidos tributos, alfândega e contrabando. Meu Deus. Não vai chegar no lugar onde Deus quer que você chegue. Apocalipse 22:15. Apocalipse 22:15. Irmãos, isso é tão grave que pode ser que tenha área da sua vida parada por conta de pequenos detalhes que você não sabe. Porque na tua cabeça você veio de uma família que é tanta mentira que você acha que mentir é normal. A paz do Senhor, filha. Você acha que mentir é natural. Você acha que carregar mentira é algo simples. Você acha que contar história é algo natural. E nós estamos vivendo um alerta de salvação aqui hoje. Nós estamos vivendo um sacudimento espiritual para que nós possamos entender que tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar comportamento, atitudes. Nós vamos ter que mudar temperamento. Nós vamos ter que aprender a lidar com realidades. Eu posso, eu não posso. Você precisa provar algo para alguém? Quem que precisa mostrar para os outros que vive bem? Você precisa? Eu não preciso, irmãos. Sinceramente. Não precisa. Eu me endividei para mostrar para alguém que eu tenho isso. Isso é do diabo, tá? Eu me endividei para ter aquilo outro para mostrar que eu tô bem. Isso é do diabo, isso é mentira. Amém? Agora, você se endividar para ter algo de benefício para você, tá bom. Tá tudo ótimo. Agora, se você tá criando circunstância para aparecer para algo ou para alguém, isso é uma mentira. Porque você tá forjando uma realidade. Você está sendo uma fraude, não é assim? Vamos identificar essa palavra de maneira muito sensata. Vamos lá, Apocalipse 22:15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Fora ficam os cães. Obrigada, Deus abençoe. Prosperidade esteja sobre sua cabeça. Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Pastora, mas foi só uma mentirinha. Mas aqui a Bíblia diz que você é igual assassino, igual idólatra, igual o que carrega imoralidade sexual. Amém? Ficam fora os cães, os que praticam a feitiçaria, os feiticeiros. Você que é mentiroso, que carrega mentira, você vai responder pelo mesmo pecado de um feiticeiro. O que comete a imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam a prática da mentira, eles vão ficar fora do reino de Deus, irmãos. São palavras duras de serem pregadas, não para mim. Para mim, eu não tenho problema em pregar a verdade. Mas eu não vejo igrejas pregando mais sobre nada disso, sabe? Eu não vejo mais pastores, pastoras, missionários, evangelistas, sei lá qual é o grau do cara, da mulher. Eu não vejo ninguém pregando sobre isso, tá? Eu vejo as igrejas pregando mentiras, eu vejo as pessoas alimentando emoções, é aquele sentimentalismo no louvor domingo, é todo mundo chorando, aquela palhaçada toda e ninguém chega em lugar nenhum. Por que eu falo palhaçada, irmãos? Porque se não tem prática de mudança, não tem Deus, então para mim é uma palhaçada. Porque obra de Deus tem que haver mudança. Pessoas têm que ser curadas, têm que ser libertas, pessoas têm que ser praticantes de princípios, elas têm que viver dentro de realidades. Senão não é mudança, irmãos. Aí aquela emoção, né? Todo mundo se beijando domingo, ai meu Deus, um bota uma roupa melhor do que o outro, beleza. Mas e na segunda, como é que é? Choro, desespero dentro de casa, problemas que não são resolvidos, dores que a pessoa carrega, porque, irmão, o problema foi para ser resolvido. Amém?
tem um problema, vamos tomar decisão, vamos resolver ele. Porque eu não posso ficar negociando com mentira, acreditando que vai ter mudança onde não tem mudança, aonde Deus já me disse que não muda, aonde eu já enxergo que ali não tem Deus. Eu não posso estar envolvido em mentira, amém? Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 25. Irmão, se você ainda não me seguiu, siga a pastora, por favor. Compartilhe esta live, curta, amém? O meu Instagram, @Daniele com 2 L's oficial, com 2 L's também. @Daniele com 2 L's Barreto oficial com 2 L's no final, tá bom? Daniele Barreto oficial, tá? Me segue aqui no TikTok, amém? Na minha bio eu tenho o telefone da assessoria para você que quer informações sobre livros, sobre o método Destravando Raízes, que é o método que o Espírito Santo deu para a pastora e que muitas raízes têm sido destravadas. Eu tenho visto muitas pessoas contando novas histórias através do método Destravando Raízes, tá bom? Vai lá, pergunta lá os valores, participa da mentoria, que vai ser o maior investimento da tua vida. Romanos 1, 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, irmãos, existe desculpa para mentira? Bom dia, Tainá. Existe desculpa, bom dia, filha, para quem é contador de mentiras? A Bíblia diz assim, simples, trocaram. Ou você troca a mentira pela verdade ou a verdade pela mentira. Só tem essas duas opções. Amém? Não tem uma terceira, quarta, quinta opção. Ou você vai viver introduzido na verdade ou você vai viver introduzido na mentira. E o que nós vamos carregar, irmãos? Verdade. Amém? A partir de hoje, o Espírito Santo está falando de maneira grandiosa conosco essa manhã. A mentira me fez mal. A mentira me fez mal também. Porque eu já menti muito pra mim querendo acreditar em coisas que não era pra acreditar. Ah, mas isso aqui é isso, aqui não é, irmãos. Vamos lidar com realidade. Nós temos que olhar e dizer, isso aqui não é bem isso que eu tô vendo. Há uma distorção na mente e na visão que faz a gente acreditar em pessoas, faz a gente manter pessoas do nosso lado, faz a gente querer gerar caminhão de sonhos em torno de pessoas que nem merecem. Tô falando verdade ou estou falando mentira, irmãos? Porque você sabe que determinadas pessoas não vão mudar. E você tá ali, ai, porque vai mudar. Ai, porque Jesus vai mudar. Jesus não muda perversos, mentirosos, está em Timóteo. Amém? Calma aí. Segunda Timóteo 3. Segunda Timóteo 3. Vamos lá, porque tem gente que gosta de se enganar, né, irmãos? Tem gente que ela gosta de se enganar. Ela se alimenta de mentira e ela gosta de acreditar em contos de carochinha, né, irmãos? Essa pessoa o quê? Ela vive uma fuga de realidade. Ela não lida com a realidade porque ela prefere alimentar uma mentira e viver uma mentira. Tá? 2 Timóteo 3. Vamos lá. 2 Timóteo 3. Eu vou dizer pra você que tem pessoas que não vão mudar. É o que Timóteo chama de perversos. São os narcisistas desse século. Eles não vão mudar, eles não vão parar de contar mentira, eles não vão parar de prejudicar os outros, eles não vão mudar o comportamento, porque a perversidade está no coração. Ou seja, aquela pessoa ela está tão introduzida no DNA de Satanás que ela não vai viver uma mudança. Me diga uma coisa, todo mundo que está na terra vai para o céu? Todo mundo que você conhece vai para o céu?
Ah, pastora, não, fulano era bonzinho, ele vai pro céu. Não vai. Não é todo mundo que você conhece, que é teu sangue, teu parente, teu irmão, tua colega, que vai pro céu não, irmãos. Então tem pessoas que elas não vão ser alcançadas. E nós precisamos ter essa visão. Porque senão nós ficamos alimentando mentiras. Ah, porque vai mudar, ah, porque isso vai acontecer. Irmãos, primeiramente nós temos o livre-arbítrio. Só muda quem quer. Quem não quer não muda. Quem não quer vai vir as melhores oportunidades e a pessoa vai jogar fora. Por quê? Porque ela não carrega esse valor. Vamos lá. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o que já está acontecendo. Amém? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. Vamos ver o que significa a palavra jactanciosa. Eu gosto de trabalhar com percepção de tudo, irmãos. Pessoas que se gabam, se vangloriam, amém? Ostentando suas qualidades ou feitos com arrogância. É um sinônimo de palavras como vaidoso, orgulhoso, fanfarrão, arrogante, ufano, entre outras. Então, irmãos, por isso que eu falo, a Bíblia tem que ser dissertada. Porque às vezes a pessoa está carregando o princípio do orgulho, da soberba, porque ela é melhor, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque ela vive isso o tempo todo. Chega a ser uma coisa insuportável você lidar com pessoas assim. Que não é um elogio, é a pessoa querer ser melhor do que os outros o tempo todo. Se elogiar, faz parte, você tem que se valorizar. Eu mesmo me valorizo. Você elogiar os outros faz parte. Agora você, que vai ter uma conversa, só você é bom, só você tem isso, só você tem aquilo. Isso é enjoativo. Principalmente para quem tá na graça, tá? Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Vamos à palavra, vamos esmiuçar irreverentes. Que manifestam ou denotam irreverência, desrespeito, insível, irreverencioso. Você conhece alguém desrespeitoso? Quem aí conhece alguém que não respeita, xinga as pessoas sem propósito, maltrata as pessoas? Você conhece alguém assim? Então essa pessoa, ela está condenada. Se ela não for para Jeremias se arrepender e se humilhar de seus maus caminhos, ela já está condenada. Se ela não entrar no propósito de arrependimento, ela já está condenada. Irreverentes, desafeiçoados. Vamos lá, desafeiçoados. Desafetuados. Em que houve alterado, desfigurado. Conhece alguém que só vive alterado? Só tá alterada a pessoa, não tem motivo, ela tá alterada, tá dando crise. Sabe o que Deus está dizendo? Essa pessoa não tem direito ao céu. Ela não pode estar no ambiente que eu e você estamos. Ai, pastor, irmão, tem algumas mulheres que me procuram, aliás, muitas. Pastor, a senhora ora para saber se esse homem é de Deus? O homem bate, o homem agride. O homem maltrata, o homem pisa, o homem diminui, o homem desvaloriza. Ainda quer que eu te fale que é de Deus? Eu não entendo, irmãos. Às vezes a gente precisa que é um feminicídio para poder saber que aquilo é de Deus. Amém? O cara agride a mulher, o cara não assume a mulher, o cara não sustenta a mulher, o cara não assume filho, o cara faz o que quer quando quer, você ainda quer uma resposta se é de Deus? Tem certeza? Porque a mulher sabe, ela edifica o seu lar. Mas a mulher de Provérbios, irmãos, ela era uma mulher que ela vendia terreno, ela comprava terreno, ela acordava de manhã só para fazer o café do marido, que demais ela dava ordem às servas. Ela não botava a mão em afazeres de casa, não. Ela era negociadora, ela gerava lucro. E para uma mulher ser uma mulher de Provérbios, ela tem que ter um homem de 1 Pedro, que dá vida pela sua esposa, como o seu próprio corpo. Ponto final. Então nós nos apegamos ao que as igrejas ensinam fora de contexto bíblico. Fora de contexto bíblico. Ai, não, pastor, ele me bate, mas ele é uma benção quando ele está sem bebida. Você merece estar onde você está. É bem feito para você. Amém? Isso aí é o que você merece viver.
Porque se você tivesse alto valor do céu, você não vivia uma situação dessa. De ser xingada, humilhada, pisoteada, tratada igual um lixo. Aí de noite quer relação íntima. Sai fora. Se põe no seu lugar de valor. Hein? Ninguém é obrigado a viver isso. Então esses irreverentes aí, Deus está dizendo desafeiçoados, são as pessoas agressivas. Que em nenhum momento elas querem mudança. Elas vão viver aquilo ali. Amém? Implacáveis caluniadores. Quem aí conhece um caluniador? Uma caluniadora? Caluniador e caluniadora. Quem conhece? Não vai pro céu. Pode estar na terra, ser milionário, milionária, ganhar dinheiro. Não interessa. Não vai entrar no céu. Ponto final. Sem domínio de si. Outra pessoa que não entra no céu. E que Deus está dizendo assim, olha... Timóteo está dizendo, não perca tempo com essas pessoas não. Não tem domínio próprio. Não tem respeito, é irreverente, é mentirosa, é caluniadora. Não tem o domínio pessoal. Não perca tempo com essas pessoas. Porque o próprio Deus está dizendo aqui que essa pessoa faz parte da cota daqueles que não querem acessar o trono. Aí eu vejo aí muita gente, mas eu vou pagar meu preço, pastor. Me deu uma coça de perna de 3, mas quando tá sem bebida é uma benção. Desculpa, você tá apanhando porque você merece, tá? Se você tivesse um pouquinho de senso, você não tava aí onde você tava. Amém? Mas eu tenho marido. Daí? Sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Amém? Traidores, atrevidos, enfatuados. Vamos lá. Enfatuados. Presunçoso e arrogante. Conexões. A pessoa tem presunções e ela é arrogante. Essa pessoa está condenada. Se ela não mudar o comportamento, o próximo passo dela é até o abismo. Antes amigo dos prazeres do que amigos de Deus. É aquela pessoa que ao invés dela obedecer princípios, ela é gerada pela carne dela. É a minha carne que me comanda. Eu cometi isso porque é minha carne. Não. Agora vamos ver daqui pra frente, porque a verdade está chegando até você. A verdade está chegando para nós. Amém? É o amigo da carne, a amiga da carne que é inimiga de Deus. Isso não procede do trono da graça de Deus. Isto aí são princípios rompidos, quebrados e que nós vamos vivendo e queremos entender de Deus o porquê de algumas coisas, tá? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desse. Quem você conhece alguém que tem todas essas qualidades, mas se faz de vítima? Quem você conhece um cidadã desse? Quando você olha, você morre de pena. Mas é ruim, espírito ruim. Mas, que eu sou uma vítima, porque ninguém me ajuda, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. O que Deus estava dizendo para você? Que você que tem que tomar vergonha na cara, porque nem Deus quer essas pessoas. Você fica aí, é a família que Deus me deu. Que família que tu tem que Deus te deu? Família de xingamento, de maltrato, de pisadura? Que o cara não é o dono da casa, não é responsável pela casa? Que família é essa que Deus te deu? Tu acredita mesmo nessa mentira que você conta todo dia? Que você vive debaixo da família levantada por Deus? Será que você acredita mesmo? Ou será que está faltando em você realidade? Porque aprendeu a alimentar mentiras emocionais. Amém, irmãos? Como isso é grave? Tá todo mundo quieto. O que tá vendo, irmãos? O que tá acontecendo com vocês? Vamos lá, Tiago 3,14. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Bora lá, gente. Bora lá, bora ler a palavra e bora evoluir. Estamos aqui para evoluir, não é para contar história não, amém? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, ambição egoísta e não se gloriem disso, nem neguem a verdade, amém? Então, se eu carrego uma inveja, o que eu tenho que fazer? Confessar diante de Deus. Olha, Deus, eu tenho uma inveja
de uma pessoa, isso está me gerando amargura. Eu quero confessar isso porque eu quero renunciar a essa inveja. Eu quero renunciar a esse orgulho. Eu quero renunciar a essa mentira. Eu quero gerar renúncias no mundo espiritual, porque daqui para frente eu quero tomar atitudes diferentes. Concordam? Provérbios 14, 5. Provérbios 14, versículo 5. Provérbios 14, 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Quem aqui já foi vítima de uma pessoa que foi disseminando mal contra o teu caráter? Porque aquela pessoa, irmãos, ela transborda de mentiras. Então, o que ela puder fazer para cumprir os sonhos de Satanás, ela vai fazer. É o que João fala, são os filhos de Satanás. São aquelas pessoas que mentem, são aquelas pessoas que oprimem, são aquelas pessoas que contam histórias, são aquelas pessoas que fazem coisas ruins acontecerem disseminando mentira. Por quê? Elas têm o transbordo da mentira. Se você for lidar com uma realidade, ela vai dizer na tua cara que ela não mentiu. E ela mentiu, e ela vai dizer, não, eu nunca falei isso, eu nunca fiz isso. Não é assim? Provérbios 17, 7. Provérbios 17, 7. Essa pessoa, por que ela nega? Porque ela vive o transbordo da mentira. Amém, irmãos? O DNA está tão fincado nela que aonde ela anda, ela carrega uma mentira. Lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, e muito menos lábios mentirosos ao governante. Ou seja, quem aqui quer fazer uma gestão de governo na sua vida? Que você está olhando a sua vida, está entendendo que muita coisa estava errada e você diz assim, daqui para frente eu vou fazer gestão na minha vida de governo. Eu vou governar o meu destino através dos princípios. Quem aqui já aprendeu que precisa tomar atitudes diferentes e precisa gerar governo ao seu destino? Ou você governa ou você conta mentira. Amém? Porque não cabe a um governante contar mentiras. Amém? Ele tem que lidar com a realidade para ele poder se levantar e viver o propósito de vida que Deus tem para ele. Sofonias 3,13. Meu Deus, agora o pessoal vai cair duro aí. Da onde é isso, pastora? Sofonias? Final do Antigo Testamento. Sofonias, Ageu, Zacarias. Sofonias 3,13. Sofonias, capítulo 3, versículo 13. Sofonias, capítulo 3, versículo 13. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. Então, quando eu alimento a mentira, eu vivo amedrontado e com medo. Vamos fazer a dissertação do profeta Sofonias aqui, irmãos? Quando eu lido com a verdade, eu não cometo injustiça. E se eu não cometo injustiça, não vai achar engano em mim. Então o espírito que põe medo em mim, o espírito que me perturba, ele tem legalidade para tocar em mim através do medo, do desespero, por conta de mentiras. Amém, irmãos? Então isso é muito sério. Quando nós não identificamos, quando ele diz aqui sobre o remanescente de Israel, a paz do Senhor, quando ele diz sobre o remanescente de Israel, ele diz sobre aqueles que são praticantes de princípios. Aqueles que são mergulhados na autoridade do céu, ponto. Então essas pessoas, elas não se alimentam de mentira, então elas descansarão sem que ninguém as amedronte. Amém? 1 Timóteo 4, 1, 3. 1 Timóteo 4, 1, 3. Quem você ainda não seguiu a pastora, siga, por favor. Quem não compartilhou este conteúdo, compartilhe pelo menos com 10. Dedo na telinha, bora com tudo para cima.
1 Timóteo 4, 1 e 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou, para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Então, irmãos, muitos adeptos de igrejas que estão vivendo mentiras, que estão vivendo coisas espirituais. Ah, mas a igreja do fulano é uma benção. Tem verdade, irmãos? Se não tem verdade, não procede de Deus. Amém? Tudo que procede de Deus é procedente da verdade. Amém? Não interessa se a igreja tem 1000 membros. Se ali não é ensinado a verdade, são os adeptos de Satanás. E o diabo também tem potencial de encher a igreja, concorda? Quem é que acha que o diabo pode encher a igreja? Estágio, Maracanã, ele pode, irmãos. Ele pode fazer isso. Amém? Até porque o mundo jaz o maligno. Então é muito mais difícil um evangelho de verdade do que um evangelho mentiroso. Porque o evangelho mentiroso não precisa você abrir mão de nada. É só você viver aquilo ali que você já está levado ao céu, que é uma mentira, né? Provérbios 6, do 16 ao 19. Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 19. Vou dar um tempinho para vocês acharem. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Bom dia, Claudinha. Então, essas coisas Deus abomina. Pessoas que mentem sobre os outros, criam discórdia nos ambientes. Amém? Mentem, se apressam para falar mal dos outros e prejudicar. Deus está dizendo assim, ele detesta essas pessoas. Amém? Números 23, 19. Números 23, 19. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E por que, irmãos, que nós criamos mentiras dentro de um propósito de Deus? Ah, não está se cumprindo, eu vou fazer do meu jeito. Ah, não está acontecendo, então eu vou dar o meu jeito. Porque a gente não carrega o princípio da verdade. Então quem não carrega o princípio da verdade não quer viver dentro da realidade de Deus. Ela não quer ser tratada, ela não quer evoluir, ela não quer prosperar, ela não quer crescer, ela quer só que aquilo resolva o problema imediatista dela. Mas ela não entende que às vezes a proposta está chegando, demorando a chegar, porque Deus está levantando um tratamento que ela precisa viver. Amém? Levítico 19, 11. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Levítico, capítulo 19, versículo 11. Levítico 19, 11. Não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Vou dizer de novo. Não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Levítico 19, 11. Não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. E se eu descumprir esse princípio, irmãos, o diabo tem acesso à minha vida. O diabo vai me destruir, ele vai me derrotar. Tu quer ver pessoas que tu vê depressivas? Ela é uma cristã, um exemplo. Ela é uma crente. E ela talvez tenha um acesso de uma doença. Vou tentar explicar para vocês.
ela pode não saber que mente, mas talvez as pequenas mentiras que eu já estou chegando, eu vou fazer e não faço, isso pode ser que está dando abertura em portais para principados e potestades atuarem. Amém, irmãos? Então até aqui me deu o Senhor. Hoje eu vou estar às 4 horas. Nós vamos estar de tarde com libertação, para você que quer se libertar, para você que não quer carregar mais as marcas que carregou até hoje, para você que não quer viver a vida que levou até hoje. Nós vamos estar às 4, amém? Com o propósito da libertação, e eu creio que o Espírito Santo de Deus, irmãos, tragam o sal, tá? Nós vamos consagrar o sal para o banho, para a limpeza espiritual das casas, tá bom? Tragam o sal, tá bom? E eu creio que coisas grandes e extraordinárias estão por acontecer sobre a nossa vida, tá bom? Tragam um sal que a gente vai fazer a consagração do sal para o propósito da libertação, e estaremos às 4 horas da tarde com princípios, libertação e revelação para você que quer ser alcançado pela presença, pela glória, pelo poder e pela autoridade do Espírito. Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês. Até mais tarde, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.